Se você sonha grande, mas na hora que precisa executar sempre procrastina, não é porque você é preguiçoso. Dentro do seu cérebro existe um mecanismo que faz você sonhar grande, só que ao mesmo tempo esse mecanismo te sabota. E o pior de tudo, se você alimenta o sentimento da culpa, esse ciclo só fica cada vez mais forte. E é exatamente isso que a gente vai falar nesse vídeo. Você vai aprender qual é esse mecanismo e como consertar ele para eliminar a procrastinação da sua vida. Meu nome é Leonardo, eu estou me formando em medicina, tenho vários certificados em neurociência e estudo o cérebro há mais de 10 anos. E eu te garanto, a procrastinação tem sim solução. Só que o primeiro passo é você não procrastinar esse vídeo. E a gente começou a entender mais sobre procrastinação depois dos estudos do psicólogo canadense Tim Pitchell. E ele dedicou mais ou menos 3 décadas para tentar entender por que as pessoas não cumprem aquilo que elas planejam. E o que ele descobriu mudou a medicina e a psicologia para sempre. Ele descobriu que a procrastinação não é como você pensa. Aliás, ela é muito diferente disso. A procrastinação é um mecanismo de regulação do humor. Não é preguiça e não é falta de organização ou falta de tempo. Procrastinação é um mecanismo para regular emoções negativas. E eu vou te explicar. Você se planeja. Você acorda cedo, bota tudo que precisa fazer na agenda, limpa a mesa, mas na hora que você precisa sentar para estudar, você pega o celular. Na hora que você precisa sentar para estudar, você faz tudo, menos estudar. E por que isso acontece? Porque quando você precisa iniciar a tarefa, alguns pensamentos negativos vêm na tua cabeça. Pensamentos como, eu não vou conseguir, isso aqui não vale a pena, eu não sou bom o suficiente, eu preciso esperar o momento perfeito. Todos esses pensamentos, mesmo que você não perceba eles geram um desconforto. E a procrastinação é a forma que você aprendeu a se regular, é a forma que você aprendeu a aliviar esse desconforto. E o Tim Pitchell caracterizou muito bem o ciclo da procrastinação. Você começa, você sente o desconforto, você alivia o desconforto procrastinando, foge da tarefa e você sente um alívio. E o problema é justamente nesse alívio, porque o seu cérebro percebe isso como uma recompensa. E isso fica gravado nas suas redes neurais e fica mais fácil de você procrastinar a próxima vez, porque o seu cérebro vai lembrar, quando eu sentir aquele desconforto, é só fazer isso, é só procrastinar e eu vou me aliviar. Então, cada vez que você procrastina, o ciclo fica mais forte. Mas como o cérebro percebe esse desconforto? Dentro do seu cérebro existe uma região chamada de amígdala e ela é responsável por detectar perigos externos e perigos internos. Só que muitas vezes a amígdala dá uma resposta a perigos que não são reais. Então, pensamentos como eu não vou conseguir, isso não é pra mim, isso aqui vai ser muito difícil. Isso gera um alarme para a amígdala. Isso gera um desconforto, mesmo sendo um perigo que não é real. E é assim que o seu cérebro percebe o desconforto. E quando a sua amígdala é ativada, você começa a fazer comportamentos que o seu cérebro já é muito bom. Então, se você já procrastinou muito, você vai fazer exatamente isso. Quando a sua amígdala é sequestrada, quando sua amígdala detecta perigo, você vai se aliviar procrastinando. Você vai sempre pegar o caminho mais fácil. E o Tim Pitchell chama isso de regulação emocional de curto prazo. E isso é a essência da procrastinação. E é isso que eu preciso que você entenda. A procrastinação não é falta de caráter. É o seu cérebro que foi programado para ser assim. Mas dá para reverter. Antes de eu falar das ferramentas, eu quero te fazer um convite. Eu tenho um grupo no WhatsApp aqui dos inscritos do canal. Então, se você quiser aprofundar esse conhecimento que eu tô falando, lá eu tenho conteúdo exclusivo só para esse vídeo, só da procrastinação, fora que tem um ambiente de pessoas que querem se desenvolver. Então, eu deixei o link aqui embaixo para você entrar nesse grupo. E não se esqueça de deixar o like e o comentário, gostei, porque é essa forma que você me recompensa por fazer esse vídeo para você, por pesquisar e por poder passar numa linguagem simples. Vamos para as 3 ferramentas agora. A primeira ferramenta chama-se a regra dos 2 minutos. Se a sua amígdala detecta perigo com muita facilidade, o que a gente vai fazer é tornar o perigo menor. A partir de agora, o seu objetivo não é mais cumprir a tarefa. O seu objetivo é começar por 2 minutos. Isso faz com que a sua amígdala nem se ative, porque você sabe que é capaz de fazer por 2 minutos. E o seu objetivo não é o resultado. O seu objetivo é começar. Isso faz toda a diferença para a sua amígdala não ser sequestrada. A segunda ferramenta é sobre design de ambiente. O seu ambiente sempre vai tomar as decisões por você
ou no mínimo ele vai influenciar as suas decisões. Se a sua mesa estiver desorganizada, se concentrar vai ser muito mais difícil. Se você quer fazer uma dieta, mas a tua casa está cheia de doce, fazer a dieta vai ser muito mais difícil. Então é a mesma coisa para procrastinação. Se você tem um ambiente sujo, se você não está minimamente organizado, se você não tem mínima clareza do que você precisa fazer e não tem um ambiente calmo e tranquilo, vai ser muito mais difícil você focar e vai ser muito mais fácil você procrastinar. Crie o seu ambiente no sentido de remova as distrações que forem possíveis, crie um ambiente calmo e acolhedor para você, um ambiente que você esteja acostumado e que faça o seu cérebro lembrar: não, aqui eu estudo, aqui é a hora de estudar. E isso faz muita diferença no longo prazo. E a terceira ferramenta é sobre você quebrar a tarefa em etapas menores. A nossa primeira regra é sobre iniciar, mas a terceira regra é sobre você dividir as tarefas em coisas menores, porque isso também sinaliza para o seu cérebro uma ameaça menor. A sua amígdala começa a ver: ah, isso é tranquilo de fazer, isso eu não vou ter problema, isso eu não vou ter incapacidade. Então, se você tem que estudar um livro ou estudar um conteúdo, divida em menores partes, na menor parte possível, porque isso, além de sinalizar menos perigo para sua amígdala, isso faz com que você sinta que você tem um progresso. E o progresso é muito importante para a liberação de dopamina, para você ter uma recompensa. Então pare de pensar no todo, pare de pensar no resultado final que você precisa ter. Comece a dividir a tarefa em menores etapas. E se você seguir essas 3 ferramentas, eu te garanto que em 10 dias o seu cérebro vai estar muito mais inclinado a não procrastinar. No começo vai ser um pouco difícil de aplicar elas. Talvez você pense: ah, isso aqui não funciona. Mas eu te garanto, faz por 10 dias e a sua vida vai mudar. Viu só? A procrastinação fez você acreditar que você é preguiçoso, mas na verdade é só o seu cérebro funcionando do jeito que ele é. Agora você sabe como ela funciona e agora você tem as ferramentas. Então agora é hora de aplicar. Eu quero que você aplique tudo isso que você aprendeu nesse vídeo. E eu te garanto, como eu falei antes, 10 dias são o suficiente para você já perceber resultados muito grandes. E o seu cérebro é assim, ele sempre vai tentar te proteger. Mas às vezes essa proteção é justamente o que causa prejuízo para você. E além disso, eu deixei um PDF gratuito sobre um resumo completo dessa aula e mais algumas outras complementações se você quiser aprofundar nesse tema. E esse PDF serve para você revisar o conteúdo aqui da aula. Você vai entrar ali e baixar. Você lê de vez em quando para você conseguir lembrar, conseguir entender e internalizar esse conhecimento para o resto da sua vida, tá? Então eu deixei o PDF na descrição, deixei o link para você entrar na nossa comunidade e também vou pedir para você se inscrever, deixar o seu like e o seu comentário. E isso é a forma que você me ajuda a crescer aqui no YouTube e a forma que você me recompensa por estar aqui passando esse conhecimento para você. Muito obrigado e até o próximo vídeo.